Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais este Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, avisamos que essa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal no YouTube. E feita essa breve saudação, antes da prece inicial, convido a todos para que possamos ler o livro, um trecho do livro Agenda Cristã. Suba mais alto. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável. Rubão, prece. Olha, nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções desejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja. Que assim seja. Rosângela, Roseli, qual livro vamos ler e qual a parte sorteada? Você quer falar, Zaninha? Ou eu falo? Fala aí, Rosinha, hoje você. O Evangelho na página 67. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo.
ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? E eles lhe responderam: Dizem que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurados és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. 3. Após a transfiguração. Seus discípulos então o interrogaram desta forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias e nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias encarnado, porém não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está aí Jesus falando da reencarnação. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como isso pode fazer-se? E Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas dos céus? Ou seja, Jesus estava dizendo, né? Você não tem como você entender isso agora, né? É uma ideia muito sofisticada para a época que você vive. Então você entende que é ressurreição, mas não sabe como que se dá isso. É que o exemplo de Lázaro era mais fácil, porque Lázaro não estava realmente morto, né? Ele estava, salvo engano, com o corpo em catalepsia, que chamava, que fica todo paralisado, né? E estava todo atado, né? Então, Jesus falou para desatarem, para desamarrarem-no, né? E daí Jesus deu um comando e ele levantou, né? Agora, se Lázaro tivesse já em putrefação, nem Jesus conseguiria ressuscitá-lo, né? A ideia de que João Batista é Elias e que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, itens 1, 2 e 3. Se fosse errônea essa crença, não houvera deixado de Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sanciona com toda a sua autoridade e se põe por princípio como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Insiste acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Ou seja, para vermos o reino de Deus, devemos ser perfeitos. E para que sejamos perfeitos, precisamos renascer continuamente, né? É o que está escrito no túmulo de Kardec, né? Essas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Espírito Santo, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários, a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Muitos imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a terra saíra das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que a Gênesis, capítulo 1, se lê: o Espírito de Deus é levado sobre as águas. Flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras:
O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre espírito e corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. O espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja essa passagem, consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Comentários? Fred, é plausível a distinção entre ressurreição e reencarnação, né? Nós sabemos que quando nós estamos no plano material e que quando desencarnamos, nós ressurgimos no plano espiritual. Em que condições depende, né, da vida, né, de tudo que se praticou aqui na vida material, né, das expiações e provas que o indivíduo tenha cumprido ou não, né? E a reencarnação é um processo inverso, né? É a vinda de lá para cá, né? É do espírito integrando a matéria quando há o nascimento, né? Então, nós podemos dizer que nós morremos aqui e ressurgimos no plano espiritual como nós éramos nessa última existência, né? E essa é a questão que tem que ser sempre enfocada na doutrina espírita, né? Obrigado. Por nada, certamente, né? Nós vamos desencarnar tal qual fomos na nossa existência, né? Nem piores, nem melhores, a não ser que tenhamos conquistado, né, uma melhoria espiritual, né? Tenhamos nos desapegado, desconstruído os nossos vícios, as nossas dificuldades morais, né? Mas Jesus, né, na época, ele quis tentar explicar, mas as pessoas não iam conseguir entender, a não ser os discípulos, né? Os discípulos, pela convivência, pela proximidade, tinham condições melhores para entender. Mas todos aqueles que lá estavam, né, não teriam condições. Veja que até hoje, né, existe dúvida ainda, né? Muitas pessoas têm dúvidas com relação a isso, né? Porque muitas religiões ainda pregam a ressurreição, não aceitam a reencarnação, né, como uma lei natural que é, né? Algum complemento? Eu me recordo de frequentar os centros espíritas em décadas pretéritas, né? Em que havia uma forma diferente, né, de se oficiar, né, o ritual espírita, né? Nós tínhamos os médiuns de transporte, os médiuns de efeito físico, né? Hoje a mediunidade ela evoluiu para os inspirados, né? Assim que eu tenho verificado aqui na literatura espírita. Então, o que se via era a manifestação de um espírito que tinha que ser doutrinado, ou que fizessem com que ele reconhecesse o status de espírito, que ele não pertencia mais à matéria, e por isso ele deveria deixar de obsidiar, né, os encarnados. E essas questões
eram bastante complexas para os dirigentes, né? Os dirigentes dos centros espíritas. Mas, quando eles conseguiam fazer com que ele reconhecesse seu novo status de espírito e que ele acompanhasse a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, ele já saía daquela condição de obsessor para uma pequena visibilidade de luz, né? E poderia ser até resgatado e levado para as colônias, né? Uma questão que eu queria sempre abordar anteriormente e não o fiz. Obrigado, Fred. Por nada. Alguém tem alguma dúvida Não. sobre a reencarnação? Não. Ô Fred, só um minuto. Os discípulos também eles já foram espíritos assim preparados, né, para virem dar essa assessoria, né, vamos dizer assim, a Jesus, né? Porque eles era como se eles já tivessem vindo numa missão, porque eles tinham uma maior clareza, né, das propostas já colocadas por Jesus, né? Olha, sem dúvida, né, que eles foram esclarecidos para essa missão. Mas veja que, né, pela natureza deles, eles também não eram espíritos tão evoluídos assim. Jesus poderia ter escolhido espíritos muito mais gabaritados do que os apóstolos. Mas escolhendo os apóstolos da maneira que ele fez, ele quis passar uma mensagem que qualquer um de nós poderia ser seu apóstolo. Então veja, né, que acho que é Pedro que ele fala para embainhar a espada que corta a orelha do soldado, né? Então veja, né, é um discípulo que ainda tem um caráter violento, né? E cada um deles tem uma virtude, mas também tem uma dificuldade moral, né? Porque se Jesus viesse só com espíritos elevadíssimos, né? Ele estaria passando que mensagem para nós? Nossa, só espíritos de alto gabarito poderiam estar ao lado de Jesus. Quando isso não é verdade, né? Eu acredito que o espírito mais evoluído que estava ao lado de Jesus era Maria. Maria já era muito evoluída, né? Mas todos os outros, a sua grande maioria, tinham as suas dificuldades para mostrar que todos poderiam ser discípulos de Jesus, né? E se nós formos pensar, a grosso modo, todos nós somos discípulos de Jesus, né? Porque mesmo com todas as nossas más tendências, as nossas dificuldades, né, nós tentamos aí seguir os passos do mestre, né? Sermos menos egoístas, menos orgulhosos, mais caridosos, né? E temos as nossas grandes dificuldades. Mas Jesus nos dá essa oportunidade porque ele sabe que não adianta nós esperarmos sermos melhores para trabalhar no bem. Na verdade, é o trabalho no bem que nos torna melhores, né? Acho que é isso. Mais algum comentário? Roseli, Rubem, fica à vontade. Não, obrigada. Na verdade, Fred, eles eram rudes pescadores, pessoas do povo. Mas quando o mestre surgiu diante deles, houve um start, né? Eles o reconheceram. Então, e passaram a segui-lo fielmente, né? Até as últimas consequências, né? Do madeiro, né? Na verdade, houve um pré-ordenamento, né? Esses apóstolos foram escolhidos a dedo lá no mundo espiritual, né? A forma como eles se manifestaram aqui é, como você disse,
pessoas de muita simplicidade, pessoas do povo, né? Mas quando estiveram diante do mestre, eles o reconheceram. Houve o quê? Um chamamento espiritual, algo, né, que foi incutido no processo reencarnatório deles, né, fez com que eles o reconhecessem como o Messias. E o seguiram por toda, né, a sua pregação, a sua função missionária, até né, o desfecho que nós bem sabemos. Né? Obrigado. Sem dúvida, né? Porque eles poderiam ter desertado, né, do chamado, né? Se nós formos lembrar do senador Publio Lentulus, né, que foi Emmanuel, né? Uma das encarnações de Emmanuel, né, que esteve, né, junto a Jesus. Ele não conseguiu aceitar, né, o mestre, né? E Jesus disse a ele: olha, você pode me seguir agora ou daqui a alguns milênios, né? E ele preferiu dali a alguns milênios, né? E passou por uma série de expiações naquela encarnação como senador, e depois em outras que se seguiram, né? Mas aí no decorrer dos séculos ele foi se emendando, e na última encarnação do Chico foi mentor do Chico e agora está reencarnado, e segundo informações, Chico é o mentor dele, né? Então, nada se perde, né? Tudo se transforma, né? Mais algum comentário, Rubem? Pode falar. Sim. Nessa encarnação do senador Publio Lentulus, né, que representava o Senado romano na Síria, né, como era chamado toda aquela região do Oriente Médio. Eles tinham uma filha chamada Flávia, e a mulher dele chamava Lídia, uma patrícia romana. E ela, a filha deles, tinha uma doença incurável, provavelmente era lepra. E Lídia procurou Jesus e Jesus a curou, né? E quando Jesus foi preso, ela era uma mulher muito linda, ela foi até Pôncio Pilatos tentar convencê-lo, né, a, a, a absolver Jesus, a inocentar Jesus, liberá-lo, né, de tudo que iria acontecer, aí, aquela prisão, julgamentos, etc. E tal. E Pôncio Pilatos tinha uma certa queda por ela, entendeu? E alguém a viu conversando com Pôncio Pilatos e contou a Publio Lentulus. E ele passou a repudiá-la. E voltaram para Roma, e assim mesmo ela continuou frequentando as catacumbas, que ela se converteu ao cristianismo, né? E ela acabou sendo presa, porque essa mulher extraordinária, ela ia nas reuniões das catacumbas disfarçada de plebeia. E a sua acompanhante, a sua serviçal, era vestida de patrícia, como uma patrícia. Quando elas foram presas, é claro que a Lídia acabou ali no Coliseu, sendo devorada pelos leões e outras feras que tinha lá. E devido a esse desprendimento dela, ela foi eximida do processo reencarnatório. Ela já ascendeu a um plano espiritual muito mais elevado. Obrigado. Por nada. Eu estou escutando a radionovela desse livro, 2000 anos. Eu já havia lido, mas eu fui convidado a estudar melhor esse livro. E eu estou ouvindo essa radionovela, e essa radionovela é muito bem feita. São 40 capítulos de 20 minutos. Até postei para o pessoal que quiser acompanhar. Realmente é muito bem feita. E é isso, né? Os nossos sacrifícios vão aí pavimentar a nossa estrada para um futuro mais luminoso, né? Porque inicialmente nós nos arrependemos dos nossos erros, passamos pelo estágio da expiação,
que é trocar de lado, né? É sentir na pele aquilo que fizemos aos outros. E isso não nos redime, porque é necessário que a gente anule todo o mal que nós fizemos. E nós só anulamos o mal que nós fizemos por meio do bem. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, fiquem à vontade. Vamos passar para as vibrações. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui em seu nome. Ele prometeu que ali onde estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. E assim, Camila, por favor, faça a vibração. Queria pedir primeiro para Maria de Fátima Ferreira Luiz, para Deus abençoar e ela conseguir fazer a cirurgia das pernas. Para meu primo André Vaz, que desencarnou ontem. E para a Fabiane também. Perfeito. Eu acrescento, né, a essa lista a Hannah Sheila, conhecida da Elaine também. E vamos também vibrar pelos demais desencarnados, principalmente aqueles que estão em sofrimento, que estão em dificuldades, aqueles que saíram pela porta do suicídio, que todos eles possam ser amparados, incluindo os nossos irmãos Elias, Verena, Juliana, Alain, Bruno e tantos outros. Peçamos também as graças dos céus para todos aqueles irmãos encarnados que estão em sofrimento. E dentre estes, aqueles em que se está instalando a ideia suicida, né? Lá atrás da sua cabeça, né? Bem de maneira ardilosa, subreptícia, que nós sabemos que muitas vezes o suicídio não se instala de uma vez na cabeça da pessoa. É algo que vai sendo soprado, alimentado, né, por aqueles irmãos infelizes, obsessores, né, que querem promover o desencarne do espírito. Então, peçamos as bênçãos do alto para todos os irmãos encarnados que estão em processo de graves obsessões, e peçamos também pelos irmãos que os estão obsidiando. Que cada um vibre agora, neste momento, pelas pessoas que lhe vêm à mente, para que essas pessoas possam receber o auxílio material e espiritual necessário. Vou fechar o microfone por alguns minutos. Que todos esses irmãos sejam amparados. Que cada um de nós possa agora pedir a manifestação das coisas justas, das situações favoráveis de que necessita, sabendo que os nossos desejos, as nossas aspirações só serão atendidas se isso for para o nosso progresso. Pois Deus, Jesus, os espíritos amigos, tendem a nos afastar dos desejos, das coisas que queremos, que possam nos fazer mal, que possam prejudicar o progresso da nossa reencarnação. Vibremos também pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, pelos líderes mundiais, por todas as pessoas que detêm o poder na Terra, que todos eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam.
Vibremos também por todos os focos de luz espalhados pelo planeta, a entendidos os centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza, que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça nesse caminho de provas, de expiações, de sofrimentos e de conquistas morais, que possamos cumprir com coragem a nossa parte, os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, auxiliando assim na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com a nossa reforma íntima, com o nosso esforço para dominar as nossas más tendências. Camila, você pode fazer a prece, depois Rubem, prece final. Obrigado. Sim. Senhor, fazei de mim o instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Assim seja. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigado. Até amanhã. Com Deus.